Fala pessoal do NBA Rapina Manager, estamos aqui juntos para mais uma análise, a última análise aqui da Conferência Oeste. A gente vai analisar agora a divisão Pacífico com o Los Angeles Clippers, o Sacramento Kings, o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers. Estou aqui com o GM Yuri Carvalho mais uma vez, GM do New Orleans Pelicans. Dá um oi aí, Ícaro. E aí, rapaziada, tamo junto. Putz, eu falei, errei de novo, eu sempre erro. Nomes com I, né, cara? É o Yuri Casado, GM do Sacramento Kings, e o Ícaro Carvalho, GM do New Orleans Pelicans. Fala aí, Ícaro. É nóis. Bom, começando a análise, vamos analisar primeiro o Golden State Warriors, que é o 22º colocado no Power Rankings do Betuca. O time do nosso GM Lucas Tomás, que ele vem com o LaMelo Ball, escolha número 1 do draft, Colin Sexton, Tyrese Haliburton, outra escolha do draft, Kawhi Leonard, Grant Williams, Dwayne Bacon, Nikola Vucevic, Wayne Wellington, Justin Jackson, Ty Jerome, Ricky Rubio, DeAndre Bembry, Danuel House e Xavier Tillman. O time tá 9-6 por enquanto, o 7º melhor time aqui por enquanto na liga desse ano. Vamos começar com o Yuri. Yuri, o que você acha aqui do time do nosso amigo Lucas? É um time bom, tanto que tá positivo até agora. Um time que conta com dois grandes jogadores, que é o Leonard e o Vucevic. Tem bons jogadores também apoiando. Caso do Colin Sexton, o LaMelo Ball tá vindo muito bem. Eu acredito que ninguém esperava que ele viesse tão bem. E tem contratos insignificantes, né? Ty Jerome, o Bembry, são dois jogadores que o Tillman, que nem jogam, tem um contrato muito alto para pouco que ele faz depois da troca, que é o Ricky Rubio, mas no geral é um time bom, é um time que vai brigar por offs, mas acredito que por não ter profundidade não deva passar por muitas etapas nos offs. E você, Ícaro, o que você acha aqui do time do Lucas? Eu destaco o draft dele, né? Porque ele pegou o LaMelo ali, que a gente já esperava que fosse até o melhor pro Fantasy, né? Pelos números que ele tem. Mas o Tyrese Haliburton foi uma grande papel muito bom lá no Kings, machucou, né, nesses últimos jogos aí, mas já mostrou que vai ser muito bom para esse contrato aí, inclusive. Eu achei o Sexton, o movimento é Sexton, né, como diz o Rômulo, ele é um pouco arriscado, apesar de que é um cara que produz bem, né, e já começou muito bem, só que eu acho arriscado para um jogador que não é tão confiável. Mas tá beleza, e por enquanto tá até muito bom. O Rubio, muito ruim, né, o contrato dele, apesar de que o Rubio é um cara que é bom para manager pra caramba, né, mas por 10 milhões nele, e deu azar também, né, porque ele foi pro Wolves, que já tem o Fominha lá, né, do D'Angelo Russell, e ele também tem o Vucevic, que destrói, né, cara, ele tá com as médias, acho que é acima que o normal dele, né, acho que isso não faz 500, não faz? Ele faz uns 500, sim. Ele tem uma É? média, ele faz normalmente 500 regular. Uhum. Não, ele, assim, de qualquer forma, um grande jogador, e ainda tem o Kawhi, né? Então, assim, ele tem uma estrutura muito foda dos bons jogadores, e por ele ter pagado pouco aí nos calouros, que produzem bem, que parecem que vão produzir bem e tem até tendência de crescimento, eu acho que o time dele fica forte nisso. Mas como o Yuri falou, o elenco de apoio dele é muito fraco, tem vários jogadores que não jogam, e isso pode atrapalhar. Esse Tillman aqui, vocês conhecem? Eu não conheço tanto jogador, mas assim, a média de 144 aí parece interessante, já tem 17 minutos. Ele Mais tem um do draft aí, né? cara. Ele só tem 2 jogos No lá. caso, também foram 2 jogos só, né? É que o time lá do Memphis tem muito machucado por enquanto. Eu não acho que ele vai ter tanto espaço, não.
Pode crer. Tipo, daí tem um Bacon ali, né? Tals, mas, não, porra, o Justin Jackson ali, não, o Justin Jackson é fraco, né? Enfim, cara, eu acho que no mais é isso mesmo. O elenco de apoio dele deixa a desejar um pouco, né? Que faz com que ele tenha um patamar abaixo daqueles favoritos que a gente falou. Mas é um time interessante, eu acho. Olha, na minha opinião, esse time, o Lucas fez um dos melhores drafts aqui, junto com, acho que o time do Milwaukee, ele fez um draft que eu critiquei muito quando a gente fez o draft, a análise do draft, eu falei muito mal da escolha do Lamelo, e ele tá calando a minha boca por enquanto, tá sendo um dos melhores calouros aqui, tipo, por conta de para um fantasy, mesmo sendo reserva, que ele ainda não pegou titular, mas eu acho que é questão de tempo para ele conseguir ser titular lá. Ele tá, além de pontuação que ele tá conseguindo fazer, ele faz muito pegar rebote da assistência, então isso tá fazendo toda a diferença por enquanto. As stats variadas aqui do Lamelo, fazendo média de quase 300, é excelente para um calouro, assim, principalmente que não é titular. O outro calouro, ainda na análise eu já tinha falado também que ia ser um dos melhores jogadores, era considerado um dos melhores jogadores daquele draft e está sendo considerado um dos contenders assim para ser o calouro do ano. Esse Hale Burton, ele jogou 2 vezes contra a Denver que eu assisti, o cara destruiu, o cara joga muita bola e gostei demais 2 PGs aqui que eu acho que é muito boa, ainda mais tem o Rick Rubio aqui também, é um dos melhores PGs, assim, o conjunto, assim, da obra. O Ricky Rubio não, porque o contrato é muito ruim, mas para as temporadas seguintes eu acho que é um bom contrato para anistiar, assim, como moeda de troca. Eu acho que ele tem uma boa moeda de troca aqui na mão. De resto do time, ele só tem o Vucevic e o Kawhi Leonard e o Colin Sexton. Então, jogadores razoáveis aqui. De resto, eu não vejo muito um time competitivo, porque o resto não agrega muito para o elenco, não. É um time que são vários contratos aqui que não compensam muito no time, vão jogar pouco e fazer menos de 200 aqui. Então, só esses mais 3 jogadores, o Kawhi Leonard e o Vucevic para Fantasy é um jogador excelente, o Kawhi Leonard mais ou menos, porque perde bastante jogo, assim, mas está indo muito bem, né? Fazendo mais de 500. Então é por isso, acho que são por causa desses jogadores que ele tá com uma campanha tão positiva e que deve pegar os playoffs também. O Sexton foi um dos melhores jogadores da temporada passada. Gosto muito dele, ele está evoluindo bastante no Cleveland nessa temporada. E foi boa por esse valor, eu acho até um valor justo, não um valor tão baixo, mas um valor justo, né? Se a gente fosse considerar a tabela nova do Betuca, ele teria valido agora uns 12 milhões, que para mim seria overpaid pra caramba. Então, Até porque ele também é combo, né? ele é combo, né? Então, tipo, você vê que uma coisa bem louca, né? Mas enfim, não vou falar disso. O time, eu acho que é um time, eu concordo com a análise do Yuri, que é um time que pega playoffs, assim, mas que não chega longe por causa do conjunto. Mas eu acho que para o futuro, por esses contratos de 4 anos são bons contratos, eu acho que é um time legal, cara, de ter, que tá se formando e para cada vez mais vai ser competitivo também. Ele tem pouco cap, então para essa temporada eu acho que não mais, mas pro resto eu acho que é um time que vai ser competitivo, sim. Eu queria fazer. Pode falar. Acho que o único problema que ele vai ter é se o Sexton manter esses 360 aí, ele deve perder o combo e ele deve ficar com 3 PGs, né? Acredito que o único problema dele deve ser esse. Vai ter que arrumar as troquinhas aí, né? Aí que entra o Yuri. Mas eu acho que ele quer sim, cara. O Garland é mais PG lá no. Posso estar errado também, mas eu acho que eu tenho que ver. É que os o dois, eles meio que. Mas não sei, eu acho que o Garland ele joga mais de SG. Porque se reparar, a bola fica muito mais na mão do Sexton. Eu não sei não, viu, cara? Não sei não. Pelo critério, eu acho que o Sexton é maior que o Garland, não tenho certeza. E
aquele Basketball Reference, eles levam muito em conta a altura de quem tá na quadra, sabe? Pra falar das posições. É uma coisa meio doida. Então, não sei muito bem como é que tá lá. Depois eu vou até olhar. Eu queria fazer um pouco de uma retificada na minha análise, porque eu olhei assim, mais os jogadores que eu acho fracos, assim, vários, mas que estão produzindo alguma coisa. E pelo time dele já ter aquela estrutura base, assim, se os caras continuarem tendo esse tanto de minuto aí, porque se for olhar a minutagem dos caras, está muito grande, sabe? Tipo do Bacon, que eu acho tipo um jogador bem mediano para fraco. Aí você tem Grant Williams, o Wayne Ellington, Justin Jackson, sabe? Tipo, uns caras assim, Bembry, o próprio House, o Tillman Calouro. Então tem muito cara assim que não tem tanto nome assim e tal, mas se você for olhar, os caras estão, né, se manter isso aí, mantém o time dele bem forte, cara. Com essa minutagem muito grande, sabe? Apesar de que eu não gosto tanto dos caras na NBA, né? Assim, eu falei do Sexton, por exemplo, talvez eu não vejo tanto o jogo do Cleveland aí, posso estar exagerando, assim, eu não sou tão fã do jogador, sabe? Mas é isso, acho que o time dele, a gente pode estar subestimando demais, ao mesmo tempo que o time dele pode cair pelos jogadores não serem tão bons assim na NBA. Acredito que não é nem subestimando, é porque é por conta de... Vou dar um exemplo. O Wellington. O Wellington ele tem 22 minutos, 180, só que ele só tem 3 jogos. Provavelmente esses 22 minutos é um jogo que o time deve ter perdido e ele entrou e teve tempo para... por exemplo, esse jogo contra o Milwaukee, que o time perdeu de 76 a 106, entendeu? Com certeza ele deve ter entrado... no caso é hoje, né? Que tá tendo agora. Na verdade, Não, até que foi distribuído ali, olhando ali, né? ele tá na rotação, sim, o Wellington. É que lá É que a gente acha estranho, que a gente acha o jogador ruim, né, cara? o time é muito ruim, cara. O problema é que, olhando as estatísticas, a gente tira umas conclusões que de repente, pela rotação dele no jogo, nunca se sabe, pela quantidade de jogos também que ele tem, que é só 3. Tem jogador aí com 8 jogos já. Uhum. Lembrando só de uma escolha que o Lucas fez no draft passado, que foi o Grant Williams, escolha muito ruim. Rendeu muito pouco até hoje, 133 agora também. Então, ele acertou nesse draft, mas o anterior fez cagada, né, cara? Então, só para deixar isso claro também. Tá aí comendo cap, trocou também. Difícil, né? É difícil. Passar para o próximo, então. Vamos. Análise agora da equipe do Los Angeles Lakers, do nosso GM Mário Bonjolo, nosso corredor de kart também, ultimamente, pai, ficou pai também. E ele tá na posição 19ª posição do Power Ranking e vem com Drew Holiday, Jaylen Brown, Josh Hart, Darius Bazley, Draymond Green, Isaac Bonga, Wendell Carter, Bismack Biyombo, Mike Muscala, Glenn Robinson, Tyus Jones, Rajon Rondo, Kemba Walker, Malachi Flynn e Marquise Chris. Vou começar agora com o Ícaro. O que você acha aqui do time do Mário, Ícaro? Pô, me deu uma boa impressão aí, viu, cara? Ele assinou, ele deu 2 belas assinadas na FA aí, muito foda, tipo, o Drew Holiday, foi naquele esquema lá de esperar e tal, sobrar pro final. Apesar que o Drew Holiday não é aquele cara também para você botar ele lá para 15 milhões para cima, assim, talvez até seja e tal, mas ele foi pro Milwaukee, né, tinha aquela dúvida dos números dele, mas sempre vai ser números altos, um jogador excelente, então assim, eu acho uma bela assinada. Jaylen Brown, muito boa assinada, ele estava tipo na faixa dos 7 milhões de contrato no manager, não estava fazendo tanto, mas ele foi crescendo como jogador, se consolidou lá no Celtics, então vale demais esse contrato aí para ele. Eu gosto do elenco de apoio dele também, Josh Hart e tal. O Biyombo, né? Não sei se a gente esperava tanto ele produzir massa assim, né? Porque ele é o pivô defensivo lá, então ele acaba arrumando os números.
Tem o Kemba Walker para voltar, né? Pô, muito promissor isso aí para o time dele. O Wendell Carter é um cara que pode melhorar. Achei um contrato arriscado aqui. Lembro que a gente falou sobre aquela questão do Betuca lá, né? Que ficou entre o Carter e o Mitchell Robinson, né? Que o Carter tinha um pico maior, o Mitchell Robinson mais regular. E o Mitchell Robinson, eu acho que está com a média melhor do que o Carter, por exemplo. Mas a gente vê que o Carter tem ele pode melhorar mesmo, a tendência é melhorar. Não gosto do contrato do Damon Green, talvez pelo histórico de lesões e não é aquele cara para produzir tantos números assim. Posso estar enganado, mas esse Darius Bazley tá incrível, né? 338 de média, isso aí foi quantos jogos? Ele tá jogando, né, cara? Ele tá jogando muito mesmo, né? Ele é titular do OKC. Fabuloso, né? E aí ele tem de parte negativa, vai ter ali uns 4 jogadores, né? Assim, 4 jogadores. Enfim, eu gostei muito desse time, cara. Pressionou aí. No mais é isso. Eu gosto bastante desse time também. Eu acho que pegar o Jrue Holiday por 10.4 foi um bom movimento, assim, é um jogador que eu gosto bastante, ele joga muito, jogou muito lá também no Pelicans. O Jaylen Brown, eu tinha ele no meu time na temporada passada e ele manteve mais ou menos essas médias de 400 para cima, então é um jogador que cresceu muito e continua grande, assim, por 10 milhões também, eu acho um ótimo contrato. O Bazley foi escolha, se não me engano, do Fábio, do Charlotte, no draft passado, não nesse draft, no draft anterior, e ele foi escolha de final de draft, assim, de primeira rodada, e ele mandou embora, ele não tinha muitos minutos na temporada passada, ele mandou embora. Mas, cara, ele tá jogando muito, tá fazendo 338 aqui, tipo, por esse salário tá excelente, um cara que cresceu, eu nem sei em que troca que ele veio parar aqui no Los Angeles, mas muito boa, muito boa, muito bom aposta aqui do Mário. O Draymond Green, por enquanto, tá com poucos minutos, né? Não sei muito bem como tá a situação dele lá no Warriors, mas tá pouco, a tendência é de subir também. O Wendell Carter, a mesma coisa, a tendência é subir. O time do Bulls não é muito bom. Não sei se vocês vão querer apostar muito no Carter, né? E o Kemba Walker ainda não jogou, que também é um jogador de 400 pontos. E tirando isso, o Biombo também cresceu bastante de média por conta da lesão do Zeller. Se não me engano, o Zeller fica 2 meses fora, por aí. Não tenho certeza, mas acho que é por aí. Então, muito boa, né? E o Hart também, outro jogador de elenco que bom. Então, no geral, cara, eu gosto bastante aqui do time do Mário. Eu vejo pegando playoffs, pegando uma segunda rodada de playoffs também, passando da primeira rodada, um time bem competitivo, que só tem a crescer por enquanto, principalmente com o Walker. E eu gostei muito da FA dele, cara. Do Carter, assim, talvez eu não teria investido tudo isso no Carter. Talvez eu tivesse pegado outros jogadores, não sei direito, mas eu acho que ele foi muito bem. Ele fez a estratégia também de deixar para o final para pegar o Holiday lá na fechada e conseguiu por esse valor, foi excelente. Então eu gosto muito do time do Mário e é uma das melhores equipes aqui da conferência até agora que a gente analisou. Junto com o Seattle, com o Denver, com o time do Houston também. E você, Yuri, o que você acha aqui do time? Rapidão, eu só falar um pouco da FA dele, que ele fez um trabalho sujo ali na FA também, né? O que dá mais um trunfo para ele. Por exemplo, ele ficou inflacionando meu Westbrook lá pra caralho, velho. Pô, não, é meu, vou pagar o máximo mesmo. E isso acabou. E vocês falaram que ele inflacionou outros jogadores também, então isso, pô, cumpriu o papel direitinho, né? Inflacionou e assinou Foi um bem. dos únicos, né, cara? A gente que não tinha cap não fazia isso. Tipo, o Rodolfo, que a gente achava que tinha bastante cap, podia inflacionar, não fez isso. O Franco também, o Franco, ele era o que tinha mais cap, né? Ele só tinha um jogador no elenco, o resto todo tava fechado. E o Franco fez um movimento de botar tudo no início. Então ele prendeu todo o cap no início da FA e acabou saindo vários contratos ali que ele podia ter inflacionado, ele não inflacionou. A gente vai falar do time dele mais para frente, mas foi uma estratégia que ele fez e acabou não inflacionando o mercado, né?
E você, Yuri? Fala aí agora você do time do... É, o time dele é um excelente time, muito forte. Ainda, se eu não me engano, ele ainda tem uns 7 de cap sobrando, se eu não me engano. Não, Então é outro time, então. Não lembro qual que é, então. É um time sólido, com bastante jogadores fortes. Kemba Walker, quando voltar, ele vai aumentar o pico desse time. O Joe Holiday não tem o que falar, o Brown cresceu bastante. O Josh Hart sempre vem bem do banco, entendeu? O Beasley foi aquele crescimento que no draft, a ESPN, os especialistas, eles já davam ele como um ótimo crescimento. Ele ainda caiu no OKC, que ajudou bastante ele. Ele vira e mexe, ele faz duplo-duplo, ele pega mais de 10 rebotes tranquilamente. O Draymond Green está voltando agora, a gente não sabe o que vai ser dele, mas esse salário dele de 5,7, pelo que o Draymond Green pode oferecer, eu acredito que não seja ruim. E o Bonga, ele tá jogando bastante também, 147, tem 5 jogos e 14 minutos, também está jogando bastante. O Carter é aquela incógnita que o Ícaro falou, com o Robinson de produção e de teto, mas é titular do Chicago. O problema dele é o plus-minus também, que quando o Chicago toma um pau, ele de titular, a pontuação dele cai bastante. O outro cara que está me surpreendendo bastante é o Muscala, que está tendo tempo no OKC. Eu peguei ele na free agent quando eu entrei no Fantasy, que eu não entendia muito bem, e ele pegou de mim. E agora ele está podendo jogar com com bastante novato. O Ty Jones, quando o Moran machucou, ele também está vindo bem. Ele tem ótimos jogadores. O ruim do time dele é o Flynn, mas que acredito que ele seja um jogador para uma temporada também, porque ele é muito bom. E o Marquis Chris, né, que se machucou e se eu não me engano, acabou a temporada para ele. Tirando isso, é um excelente time, um time que briga por offs tranquilamente, e se der mole, se der mole e se ele tiver uma sorte nos confrontos, eu acredito que ele chega tranquilamente com sorte nas finais de conferência. eu só queria fazer também um comentário sobre o time do Mário. A gente percebe que é um time que não tem nenhum aspirante e com nenhum contrato interessante aqui para anistiar. Provavelmente o Kemba vai voltar fazendo mais de 350 e os jogadores abaixo que vão ficar com 2 temporadas para baixo, nenhum com contrato grande. Então vai ser uma dificuldade muito grande para ele aqui, para ele ficar abaixo do cap, né? Vai ter que pegar uma troca com um jogador mais de um salário um pouco maior para anistiar, senão ele vai ter muita dificuldade mesmo para manter. Ele já está com o cap aqui todo inflacionado, aqui, quase completo. Vai crescendo a 10% disso e ele vai ter que arranjar alguma forma de tirar essa diferença neste ano, um jogador com um salário maior do que esses que ele tem no elenco por enquanto. Você vê que o maior jogador aqui de ponto, acho que é o Rajon Rondo, que tem 3,3, que não é suficiente para anistiar. E isso tem uma dificuldade um pouco maior ainda por ser meio de temporada, então são poucos os jogadores que vão ficar sem time aí. Então fica aí a atenção para o Mário, que ele vai ter que provavelmente mexer nesse elenco para solucionar esse problema para o futuro. Sim. O time dele também, só para finalizar uma observação do time dele, que não tem uma estrela tão para fazer 500 mais, né? O time dele é mais para ser bem distribuído e vai depender desse elenco de apoio aí que não é tão confiável alguns jogadores aí para manter uma média alta, para ele chegar com força para título. A gente vê um time bom, mas eu palpitaria que ele não chega nas finais lá não, assim. É um time de chegada tranquilamente, mas é um palpite, assim.
Acho que não vai... Vejo o Jaylen Brown e o Kemba Walker como estrelas, cara. Não top de 500 mais. Por aí, né, Drew cara? também. Tem o Drew também. Mas esses são jogadores que, pra mim, são lá perto de estrela, sabe? Não são a elite do fantasy, mas são muito bons. Então, eu não vejo isso como um problema assim tão grande, sabe? Como uma super Eu necessidade falo do time, né? eu falo que assim, que acaba que esse tipo de time vai depender sempre do elenco de apoio manter junto, né? Assim, não vai ter aquele cara que sobe lá para cima e tem jogadores medianos que não vai comprometer, né? Uhum. Então, ou seja, o time dele vai ter que funcionar inteiro, né? Tipo, É. Então, acho Ah, o que Jaylen Brown, ele tem, quando o Tatum não joga bem, ele faz os 800 dele, mas não é uma coisa constante dele fazer um 800, fazer um 700. talvez ele caia um pouco também por conta da volta do Kemba, né? É estranho, ele tem dois jogadores muito tops do mesmo time, então talvez um dos dois caia, né? Pra subir o Kemba ali pra frente. é. Bom, é isso então. Eu vou fazer uma pausa agora pro vídeo e a gente começa na parte 2 depois com as equipes que faltam, que é o Sacramento Kings e o Los Angeles Clippers. Tá bom? Até mais, gente.